Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Japi Notícias. E hoje, olha, nós trouxemos aqui, vamos conversar com uma psicóloga que é especialista aí em relação a um tema específico aí que nós vamos conversar sobre ele. E também está para ser aprovado em nosso país a lei que vai fazer com que seja livre os jogos de azar, os cassinos em nosso país. E está para ser votado lá no Congresso. E nós queremos discutir sobre isso. Queremos firmar uma posição, ou pelo menos levar mais conhecimento para que as pessoas possam ter uma posição mais firme sobre o assunto. Eu estou aqui com a psicóloga Adriana Sartori, que é amiga aí já há um tempo, que é esposa do vereador Gerson Sartori, e que ela vai nos dizer agora exatamente, aí vamos aí abrir um leque de vários assuntos. Adriana, bem-vinda ao meu programa. Né? Muito obrigada. E eu queria saber antes, fala a sua qualificação. Você fez psicologia, que mais? Isso, aí depois eu fui fazer minha especialização em abuso, dependência e compulsão. Aí depois eu acabei fazendo mestrado na USP, no Hospital das Clínicas. Eu fiz a ciência da psiquiatria, então eu sou mestre em ciência da psiquiatria. E aí tem alguns outros cursos, que é como a constelação familiar, a PNL, a hipnose, que é a linha que eu sigo dentro do consultório. Entendi. Vamos falar um pouquinho disso. Olha, esse é um livro que a Adriana lançou, que é o Jogo Patológico, a influência do síndrome do ninho vazio. Primeiro, vamos falar um pouquinho, o que é a síndrome do ninho vazio? Explica, para depois a gente entrar na relação com o jogo. A síndrome do ninho vazio é caracterizada pelo sofrimento que pai e mãe possam ter depois que os filhos deixam a casa. Então, essa sensação de vazio, de não prestar, não ter mais serventia, isso faz com que o pai ou a mãe possa se sentir deprimido e tenha que buscar ajuda. Tá, e porque até para ilustrar um pouquinho, eles passaram uma vida inteira criando filhos, né? Isso. Pelo menos uma grande parte da vida. De repente os filhos vão embora e quem é essa mulher que mora comigo? Ou vice-versa, né? É exatamente isso, né? Quando você se volta simplesmente para os filhos, você esquece da sua vida pessoal, a sua vida social e até a de casal. E isso faz com que quando o filho deixa a casa, você se depare com o estranho e precise fazer aí alguma coisa para conseguir reaver esse casamento. E normalmente, e é isso que acontece, né? São dois estranhos, né? Porque havia um objeto em comum e esse objeto não existe mais. Exato. Quer dizer, e já se passaram anos, quer dizer, aquela atração física já foi, né? O companheirismo às vezes precisa renascer. Né? E às vezes a atração física nem foi, mas a falta de intimidade faz com que você não chegue tão perto assim da pessoa, porque você não sabe nem mais como chegar, você não sabe mais namorar, você não sabe mais do que aquela pessoa gosta, e mesmo você gostando, mesmo você sabendo que você gosta, há uma barreira, há algo que falta, que não foi criado, que é essa intimidade que o casal tem que ter, apesar dos filhos. E essa síndrome é mais ou menos normal, é natural assim, é um grande número? Como que ela se manifesta? Ela não é um grande número. O que a gente observou é que as pessoas protegidas são aquelas que trabalham e que mantiveram a vida social apesar dos filhos. Então, aquele casal que tem um grupo de amigos, aquele casal que continuou as suas ideias, né, os seus sonhos. Então, essas pessoas são mais protegidas. Hoje em dia, é uma minoria que sofre e também não é só de mulheres. Pais também sofrem. Então, sofrem, né? Sofrem, mas tem tratamento. Tem tratamento. Na verdade, é um tratamento mais ou menos para a depressão e uma busca de novos prazeres, de novas iniciativas para poder voltar, né, a ter prazer na vida. Você lançou um livro que é exatamente isso, Jogo Patológico, a influência da síndrome do ninho vazio. O que é esse jogo patológico? Por quê? Então, na verdade, quando eu fui para o Hospital das Clínicas, a gente foi estudar o jogo patológico, eu fui pro ambulatório dos jogadores. No Hospital das Clínicas, a gente tem um ambulatório muito grande, que funciona às quartas-feiras, e que trata especificamente daquelas pessoas que não conseguem controlar o jogo. Então, são pessoas que gastaram todos os seus bens, ou quase todos os seus bens, assim, a gente está falando de pessoas que perderam 3, 4 apartamentos, 2 casas, nesse carro. nível? Assim, não é uma coisa muito simples. Pessoas mesmo que jogaram a vida na lata do lixo em conta do jogo. E aí eu fui estudar isso, e uma das nossas hipóteses podia ser que quando os filhos deixassem a casa,
os pais pudessem ou jogar mais ou iniciar o jogo a partir dessa tristeza, porque o bingo, ele no Brasil, ele chegou com uma proposta de sociabilização. Ah, vamos no bingo, vamos brincar, vamos jogar. Só que para as pessoas que têm a tendência à dependência, para eles foi uma coisa muito ruim. Então olha, isso nós estávamos falando do bingo, que acabou sendo proibido, talvez exatamente por isso, né? Ele acabou trazendo mais malefício do que exatamente essa sociabilização que era a proposta inicial. E eu lembro que pegou um monte de clubes, né? Porque na época, todo quanto era clube havia o bingo. Exato. Né? E na verdade acabou levando riqueza aos seus donos. Aos donos. Aos donos e não aos jogadores. E nós sabemos também, pela própria imprensa que divulgou, Adriana, é que as próprias máquinas, ela tem um X de devolução, né? Quer dizer, ela raramente ela vai perder, né? O dono do bingo raramente perde, ou quando é máquina, né? Agora, vamos pensar em termos de cassino, que é máquina, jogo, carteado, né? Tem um monte de jogos de azar ali, além dessas máquinas, né? Que são um problema muito grande. Que eu, particularmente, já tive que fazer também interdição e resguardo de pagamento de aposentado para a esposa, porque quando eu tinha o bingo, ele ia receber aposentadoria, ele não chegava com o dinheiro em casa. Exato. Ele chegava com os trocados em casa, porque no meio do caminho ele gastava tudo em máquinas, né? Em bingos, em bares e tal, tudo mais. Então, mas nós estamos aí com essa proposta dos cassinos reabrirem, por quê? Dizendo que isso traz uma arrecadação maior ao Estado, uma arrecadação tributária, né? Como é que você vê isso? Você seria a favor da abertura, não? Então, eu acho que precisa ter várias regras que no Brasil não foram impostas. Existe aí realmente, tem um ganho, o imposto que recolhe realmente é um imposto grande, mas eu tenho as minhas dúvidas se o que gasta com a saúde depois para recuperar as pessoas que se tornam jogadores patológicos não é maior. Então, eu acho que essa conta tem que ser feita direito. E também algumas regras do tipo, como no Canadá, se você já foi constatado como dependente patológico, você tem um registro em todas as casas de jogo e você não entra. Eles barram você na porta e não permitem que você jogue. Só que nem aqui no Brasil, isso vai ser uma coisa muito difícil. Eu acho que é impossível. Na padaria você vai ter a máquina no bar. Então, é muito complicado. Eu acho que esse tipo de recreação, que nem eles falam, é uma forma de recreação, acho que tem muita coisa melhor para a gente colocar. Então, vamos dar teatro para o povo, vamos fazer coisas, né? Atividade física. Aliás, até um exemplo, né? Nós tivemos essa Rafaela Silva, né? Que hoje é campeã olímpica. Imagine você ser um campeão olímpico. São pouquíssimos na história da humanidade, né? Um campeão olímpico, e ela foi salva por quê? Pelo judô, que era um trabalho na Cidade de Deus lá que faziam, né, comunitário, e ela foi salva por causa disso. Então, quer dizer, você tem uma gama de atividades que podem ser feitas para trazer com que desde o adolescente até o idoso, né, que possa ter atividade física, lúdica, né, de teatro, de música, arte cênica, mil coisas. Exatamente isso, né? Do que deixar ele lá... Pegar todo o seu dinheiro do salário e ficar apostando para ver se ele vai ganhar ou não. Você estava falando da porcentagem da máquina, né? Quando o jogo é legalizado, a porcentagem é de 30%. 30% fica para casa, 70% ele deveria devolver. Aí o problema é que também, enquanto a fiscalização não chega e não é uma casa legalizada, então isso acontece ao contrário. Então, no máximo 30% eles pagam, que é uma forma também deles, as pessoas que estão ali perceberem que alguém ganha, então eles precisam dar alguma coisa, mas é bem menor do que a lei permite que entregue. Então, como não haverá fiscalização, e a gente sabe disso, né? Infelizmente, porque é uma dificuldade muito grande se fiscalizar nesse país, né? Porque se assim fosse, não haveria gasolina adulterada, né? Não haveria uma série de adulterações que a gente sabe que existe e que a fiscalização não é... A fiscalização existe, não se tem gente para fazê-la, né? Não se paga salário digno a fiscais, né? Então, uma série de coisas
que a gente sabe que não funciona. Né? Eu sempre digo o seguinte, né, Adriano, quero a sua opinião sobre isso. Nós estamos num país onde nós temos uma legislação de primeiro mundo, só que uma aplicabilidade de país subdesenvolvido. Né? Então fica muito difícil você ter qualquer controle e deixar liberado por conta da própria consciência entre o explorador e o explorado. Concorda comigo? Então, eu tenho as minhas dúvidas também a respeito de se aqui é mais ou é menos. O que a gente sabe é que aqui a gente fala mais. Então, a gente expõe mais os problemas, a gente conta para todo mundo o que a gente está passando. E lá parece que não é bem assim, né? As coisas acontecem, a corrupção acontece, mas eles não colocam no jornal e não passa para o exterior. Então, eu acho que a humanidade é a humanidade em qualquer lugar do mundo. Eu acho que nós não somos piores, né? Eu acho que, aliás, temos aí muito mais qualidades do que defeito. E tem, lógico, a pessoa do mal, né? Como todo lugar. Mas eu acredito muito no nosso país e não vejo a gente como os piores, os mais corruptos, os mais sem vergonhas, os que mais tentam infringir a lei. Eu acho que a gente tem mania de ficar falando. Fala para todo mundo e aí eles vêm para cá com essa ideia de que nós somos piores. E a impressão que eu tenho é que quando chega aqui, eles se deparam com um país que não é real. Eu fiz parte de um grupo que eu dei vários anos um curso nos Estados Unidos, né, para brasileiros, mas que lá no local tinha gente do mundo inteiro. E a gente percebe, não somos diferentes. Não, né? Não. É tudo igual, né? É a humanidade. Eu sei lá, eu tenho uma cunhada que é espírita e ela fala que quem está no mesmo período, no mesmo lugar, na Terra, por exemplo, é porque está todo mundo igual, né? Não tem ninguém muito melhor do que ninguém. E me fala uma coisa, e nesse mundo moderno que é uma sociedade altamente competitiva que a gente vive, né? Onde o sucesso se mede pelo ganho, às vezes financeiro, né? Se mede pela qualidade de vida material que a pessoa leva, e esses outros valores, que são os valores humanitários, acabam ficando mais relegados a segundo plano. E a gente sabe que no mundo competitivo não são todos vencedores. Né? Aliás, a grande maioria, sob essa ótica, não será. Né? E isso, como que você vê levando as questões das frustrações, levando as questões da depressão, levando as questões que possam influenciar para que a pessoa não seja uma pessoa com mínimo de possibilidade, vamos dizer assim, né, de ter uma qualidade de vida melhor e tal. O que você acha? Então, eu acredito muito nessa geração que está chegando. Eu acho que as crianças, elas não estão mais com a nossa mentalidade, elas não são tão agressivas mais, elas se preocupam em não comer carne, elas se preocupam em matar o animal. Então, eu acho que, de uma maneira natural, a gente está evoluindo e tomara que eu esteja certa e que as pessoas... Que realmente, daqui para frente, a gente comece a crescer mesmo como ser humano e pare com tanta briga, com tanta necessidade de ter. Porque a gente é estimulado desde pequeno, pelo menos a minha geração, a sua, né? Ao quê? Exatamente isso, você só tem sucesso se você tem alguma coisa. Se você tem o melhor carro, se você tem isso, se você tem aquilo, e não é isso a vida. Nossa, tá, né? Longe Muito, de ser isso, né? Tá longe de ser isso. Infelizmente, a gente só vai descobrir isso na nossa idade, né? Porque é aí que a gente começa a entender que não leva a nada, não é isso que a gente está precisando e nem é isso que a gente precisa passar para os nossos filhos. Mas com o medo de que eles sejam oprimidos por essa coisa de buscar o melhor, a gente acaba fazendo deles também verdadeiros cães, né? De caça e também voem no pescoço do outro. Mas eu acredito que mais um tempo a gente... Você acha que nós estamos evoluindo nesse aspecto? Eu Essa acho. outra geração, a geração mais nova dos meus filhos, um pouco mais velhos que os seus, mas os seus filhos, a gente se acha que os valores estão modificando. Não é mais o valor de ter, mas mais o valor de ser. Eu não lembro da minha época, por exemplo, na idade dela, de ouvir falar de cursos, de meditação, de yoga, de você fazer coisas para você melhorar. Eu matava passarinho, eu saía na rua com estilingue e matava passarinho. Exato. Ou ajudava o vô a matar o porco no quintal, e eu ajudava a limpar as galinhas. A gente fazia muito essas coisas. Nossa, eu me lembro que eu ficava chocado que via a minha nona pegar a galinha lá e... Nossa, aquilo ela ficava tudo, nossa, eu ficava assim. Exato. As minhas filhas com certeza não suportariam hoje ver uma atrocidade dessa. Então eu acho que a gente está mudando. É um processo lento,
Mas eu acho que a gente vai chegar aí num nível de bem melhor de paz e de compreensão do outro. Não muito rápido, é óbvio. Mas e uma coisa que é interessante, né? Essa geração da gente, ela foi mais instigada a não ter essa consciência também de meio ambiente, né? Que a gente não pensava nisso. Eu me lembro que a gente saía com estilingue, e o Gerson também, né? Óbvio, também fazia. E a gente tinha espingardinha de pressão e saía matando para cima. Ninguém falava assim, mas por que você faz isso? Tá errado. Ninguém questionava isso. É um ser vivo. Ninguém soltava balão. Né? Eu lembro que o meu avô dava 50 centavos, sei lá como é que era na época, para os meus irmãos, para cada pardal que ele matava, porque daí não estragava a horta dele. Então eles ficavam na horta, armados, esperando o pardal descer para matar. E aí matava, ganhava dinheiro. Então, era estimulado à morte, então, a fazer uma coisa que hoje soa como um absurdo, né? Você atirar num passarinho. Sim. Então eu acho que a gente vai mudar. Eu tenho muita esperança. Falar um pouquinho assim, né? Nós falamos dessa nova geração, tudo. Como é que é ser esposa de político, assim? Como é que é a esposa do Gerson Sartori lá e como é que... Porque é outro mundo, né? É um mundo... então... É um mundo muito de falsidade, é um muito de depredação, né? Muito predatório, vamos dizer assim. Então, eu participo, lógico, né, de um ponto de vista diferente do dele, que está lá vivendo o tempo todo. Eu trabalho a maior parte do tempo, mas eu vejo que ele faz com muito prazer. Ele gosta muito do que ele faz. E que pra gente soa como algo horroroso, para ele soa como parte do jogo. Então, ele lida muito bem quando ele vê alguém falando mentiras ou tentando denigrir a imagem dele. Ele não traz para raiva, sabe? É uma coisa assim, às vezes eu fico com raiva e tenho vontade de brigar. Ele não, ele fala, bom, vamos ver, sabe? É dele. Então eu entendo ele como um político nato. Para ele é uma coisa assim muito tranquila. Agora, pra gente que está de fora, que nem eu, as minhas filhas, ver alguém falando, denegrindo a imagem, pra gente é difícil. Pra gente acho que é pior lidar do que para ele. Entendi. E mesmo porque é um mundo à parte, né? Se a gente olha Brasília, assim, às vezes eu olho assim e falo, mas esses caras não vivem no Brasil, não é possível, né? Não tem ideia do que acontece de verdade, não é possível. E nem a gente tem ideia do que acontece lá de verdade. Essa é a verdade, né? Então, eu acho que seria muito simplista a gente achar que o que a gente está vendo, né, é exatamente o que está acontecendo. As decisões foram tomadas em função do que a gente acredita, do que é o melhor para o país. Eu tenho muita dúvida, né, do que acontece lá e do que realmente a gente sabe, de que forma foram tomadas essas decisões e qual era o objetivo. Eu acho que é muito diferente do que eles tentam passar. Então, é um mundo difícil, mas é que nem eu estava falando, para mim a política é mais ou menos como se você tivesse que limpar um chiqueiro. Todo mundo sabe que você tem que limpar o chiqueiro, só que ninguém quer fazer isso, porque é uma coisa muito ruim. E aqui no Brasil, o problema é que quando você entra no chiqueiro, a sujeira vai espirrar em você enquanto você limpa. E a chance de você ser confundido com essa sujeira é muito grande. Então, as pessoas de bem mesmo, elas estão começando a se afastar. Sim. Porque... Você sabe que, até para incrementar um pouco essa discussão, eu vi um sociólogo falando que isso mais ou menos veio um fruto assim da época da ditadura, que criou-se uma figura tão nefasta do político, né? Porque veio como uma força do Estado para fazer o quê? Vamos tirar os políticos do meio do caminho porque eles são a sujeira do mundo, né? A sujeira do Brasil. Aí eles criaram esse movimento. Só que este movimento acabou se perdendo na própria política do movimento. Por quê? Porque é a mesma coisa, aconteceu como acontece, porque é o relacionamento político entre todos. Bom, e aí só que as pessoas de bem acabaram achando o seguinte, eu me afasto. Mas por quê? Porque criou-se essa aura de nefasta, né? E aí, o que acabou acontecendo? Isso virou exatamente o que você falou. Todo mundo sabe que é o chiqueiro, mas ninguém quer ir lá limpar. Mas tem que limpar, porque vai matar todo mundo. Exato. E aquele chiqueiro, você come aquela carne. Nós vamos comer aquela carne que está dentro do chiqueiro. Exatamente. Né? É a carne que nos alimenta. Exato. Né? Tanto que Bertold Brecht falava, né? O ignorante político, né? É aquele que acha que o preço das coisas, né? Tudo que está na sua vida não faz parte da política. Mas você faz política 24 horas por dia.
Exatamente. Né? Então, é necessário também que todas as pessoas ditas de bens que se afastaram vão começando a fazer com que o próprio processo seja dinâmico. Exatamente. Você não é da opinião? Porque a cidade não se autogoverna. Você Sim. depende de um político. Sim. Você não tem como simplesmente, vamos tirar o político e vamos... Não tem como. A gente precisa de alguém que organize a saúde, que organize a educação, o transporte. Não tem como viver sem. Quem é bom mesmo, ele não vai querer se misturar. E assim, é que nem eu falo, assim, diversas vezes eu pedi, olha, sai, porque você é um cara inteligente, de fato, o que ele faz bem. Eu tenho certeza que qualquer coisa que ele fosse fazer na vida, ele se daria muito bem. Então, só que ele fala, na alma, se eu sair, quem que vai ficar? É exatamente as pessoas que eu acredito que não vão fazer o que eu acho melhor. Então eu tenho que ficar, eu quero ficar e eu quero fazer parte, eu quero escrever a minha história e quero que as pessoas lembrem que um dia eu lutei para o melhor. Nem todo mundo concorda com o que eu concordo, mas eu tenho a convicção... Que é o direito de qualquer um. Ele tem a convicção do que ele faz o melhor. Então a gente acaba respeitando e achando... Hoje eu tenho muito orgulho de saber da posição dele, das coisas que ele enfrenta e tenta e faz e reclama. Então eu vejo a luta dele. E o máximo que a gente pode fazer é respeitar, né? Porque ele tem a coragem de ir lá e limpar o chiqueiro. Olha, para finalizar, vamos falar então do livro seu, né, que você lançou um tempinho atrás, que é o Jogo Patológico, a influência do síndrome do ninho vazio. E as pessoas que têm esse problema, tudo, como fazem para te contatar? Bom, eu atendo aqui em Jundiaí, eu tenho uma clínica que fica na rua Francisco Morato, número 77, que é no Vianello. O nosso telefone é o 4586-6965 e é só entrar em contato. A gente também tem a página no Facebook, que é Espaço Agir, e precisando é só entrar em contato que a gente atende. Tá bom, vamos ficando por aqui. Entrevistamos a psicóloga Adriana Sartori, que nos falou aí principalmente sobre a questão da síndrome do ninho vazio.